Boa noite. Por favor, desligar os celulares. Leitura de mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, em João Batista. João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante das suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos de seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes a dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras no campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos, regenera os teus impulsos. Desfaz as sombras que te rodeia e senti-lo-ás ao teu lado como sua bênção. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, que cada um de nós agora aqui reunidos possamos olhar para dentro de nós, examinar as nossas atividades e buscar os teus ensinamentos, para que possamos discernir o que é bom, o que é ruim, quais as atividades que precisam melhorar em nós, e que assim colocarmos em prática os teus ensinamentos que tantos temos buscado, que possamos aceitar a ajuda dos bons espíritos, com a intuição e com os ensinamentos, para que nós possamos, cada dia, melhorarmos as nossas atitudes e ajudar a nós e aos nossos irmãos. A palestra de hoje, Por Nós Mesmos, vai ser ministrada por Vonei Pereira. Que a paz seja contigo. Boa noite a todos. Que a luz de Jesus possa nos envolver e que nós possamos tirar algum proveito desse tema em nosso benefício, trazido por Emmanuel nesse livro Justiça Divina, aonde está de acordo com a oração, está de acordo com a leitura inicial, né, endireitarmos os nossos caminhos. Então é um tema realmente que toca diretamente para nós. Normalmente nós falamos em palestra. Se fulano de tal estivesse aqui para escutar a palestra hoje seria ótimo. Hoje nós não podemos falar isso porque é por nós mesmos, não é pelos outros, né? Então toca a cada um de nós. E quando eu entrei aqui no centro hoje, eu encontrei com a Mirili no estacionamento e chegamos na porta, tinha uma recepcionista. Estava recepcionando as pessoas ali, como de hábito, né? Mas nesse dia de hoje, essa menina faz 1 ano que ela frequenta a casa, pelo que eu soube, e ela começou a participar como trabalhadora da casa. Então tem tudo a ver com o por nós mesmos.
Porque quem vai fazer por ela, ou quem vai fazer pelo trabalhador, se não é o próprio trabalhador? Se nós não fizermos por nós, ninguém vai fazer. E é importante nós verificarmos isso, que nós acreditamos numa doutrina espírita, que é uma filosofia, e que tem como princípio o progresso. Então, como que funciona o progresso dentro da nossa casa espírita? Nós chegamos por algum motivo, por alguma necessidade, por uma necessidade do coração, buscando respostas. Nós chegamos como frequentadores, sentamos e assistimos a palestra. E vamos para casa reconfortados. Temos o passe, temos água fluidificada, saímos do centro, eu preciso voltar novamente. Se torna uma rotina, o frequentador passa 1 ano e continua frequentando a casa 2 anos, alguns mais, outros menos, mas é uma doutrina de progresso, mas continua como frequentador. É necessário por nós mesmos que nós saiamos dessa posição de frequentadores para trabalhadores. Trabalhos simples, não é importante o trabalho que a gente vai fazer, né? Tinha o rapaz aqui cuidando do computador, o outro cuidando da música. Tinha um grupo da música, né? Muito boa, por sinal. Auxilia muito o ambiente, então de parabéns. Então, esse é o espírito da doutrina espírita, é o progresso. E qual é o progresso que nós estamos fazendo? Ou nós estamos estacionados achando que vai acontecer um milagre e eu simplesmente vou desencarnar, e quando eu me desencarnar eu vou ser um espírito puro. Não é isso que Emmanuel vai mostrar para nós hoje, muito pelo contrário, mas essa doutrina de progresso, ela nos faz refletir que é necessário nós darmos um passo à frente. E quando você se torna um trabalhador, você não pode ser aquele trabalhador que fica estacionado, sempre fazendo a mesma coisa, servindo a água, ok, por um período, fazendo limpeza, mas você pode ir agregando, participar dos estudos, se tornar um coordenador de estudo. Se tiver o dom da palavra, você começa com o conhecimento adquirido no grupo de estudo, você passa a ser palestrante, passa a ser dirigente da casa, porque os dirigentes que estão nessa casa hoje, quem garante que eles estarão aqui daqui a 5 anos? Nós precisamos formar novos dirigentes, mas para preparar novos dirigentes, acreditando no progresso do espiritismo, por nós mesmos, nós temos que fazer a nossa parte. Porque não vai cair do céu esse conhecimento. É necessário que nós estudemos, que nós participemos dos grupos de estudo, acompanhando a doutrina que nós acreditamos, que nós confiamos, para que nós possamos progredir conforme a doutrina predetermina. Então, o nosso progresso depende do nosso esforço, do nosso trabalho e de nós observarmos a casa espírita. O que é que eu posso fazer além do que eu já faço? Não que eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo, mas eu posso progredir e eu posso fazer mais. E quando eu fizer isso, vai ser o tema da palestra. Então, tudo que eu apresentar aqui agora, que é do livro Boa Nova, do Evangelho segundo o Espiritismo, e desse livro Justiça Divina, de Emmanuel, é só para agregar. O que realmente interessa para nós hoje é por nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo por nós? O que eu faço por mim mesmo? Esse é a grande mensagem de Emmanuel, o que é que nós estamos fazendo por nós mesmos. Porque nós temos um período aqui como espírito, na matéria, encarnados, mas daqui a pouco nós vamos desencarnar. E assim que nós desencarnarmos, nós vamos topar com essa situação aqui, que está no livro Justiça Divina, de Emmanuel. Quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, muitas vezes somos cercados pelo amor puro, a mergulhar-nos em divino clarão, antigos afetos que o tempo não nos riscou da memória, ressurge de improviso, envolvendo-nos na melodia da aventura ideal, amigos a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente, reponto no dia novo, descerrando-nos os braços, sorrisos espontâneos por flores de caminho, desabrocham em semblantes mimbados de esplendor. Emmanuel está descrevendo aqui como é a situação quando nós desencarnamos. Seremos recebidos por esses espíritos a quem nós tenhamos auxiliado, a quem nós tenhamos ajudado aqui, que temos alguma ligação, espíritos que estão numa posição mais adiantada que nós, eles vão nos receber. E vão receber com todas essas colocações de Emmanuel, com flores, com sorriso, com amor, com alegria.
E nós vamos chegar nessa situação. E nós vamos nos dar conta de que fizemos menos do que poderíamos ter feito. Que não somos merecedores de toda essa atenção. Porque nós estamos muito atrasados. A vibração nossa de que não fizemos nada com esses, ou que fizemos menos do que poderíamos, será uma vibração inferior. Então nós vamos estar numa festa onde nós vamos nos sentir mal, nós não vamos sentir confiantes. É como se nós fôssemos numa festa aqui do mundo material e tivéssemos com uma roupa diferente de todos os outros convidados. Nos sentiríamos constrangidos. Olha, eu não faço parte dessa festa. Eu tenho que achar uma forma de sair fora dessa festa. Eu não posso estar aqui. Eu tenho que mudar. Assim é o espírito quando ele desencarna, e não é que tenha um juiz para julgá-lo, senão a nossa própria consciência. A nossa consciência vai mostrar o que fizemos e o que deixamos de fazer. Por isso a preocupação de Emmanuel de falar de fazermos por nós mesmos. Vamos buscar esse trabalho por nós. Porque quando nós desencarnarmos, que não seja tão gritante essa diferença. E ele continua dizendo: temos o peito qual violino de barro, que não consegue responder ao arco de estrelas que nos tange as cordas, desafinadas, e do coração semelhante ao cimbalo morto. Apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Quando nós estivermos no mundo espiritual e nos dermos conta de que nós perdemos as oportunidades de trabalho, que nós não escolhemos a oportunidade, nós fizemos outras escolhas, esse vai ser o nosso sentimento. É um violino que não sai música, né? Que não tem resposta. É um coração que não tem sentimento. É como um cimbalo morto. Nós vamos nos sentir numa situação bastante complicada nessa situação, porque nós vamos estar com a nossa consciência nos mostrando: poderia eu ter feito isso, mas fiz esta escolha, por isso estou nessa situação. Então, é uma consequência nossa, das nossas atitudes, e que Emmanuel vem nos lembrar, vem nos alertar que ainda estamos em tempo de fazer, porque nós estamos encarnados. Se nós desencarnarmos, nós vamos rogar uma nova oportunidade reencarnatória, para que nessa nova oportunidade nós possamos fazer aquilo que não estamos fazendo agora. Então, você já imaginou como é que é? Você está aqui, está com a oportunidade e você desfaz da oportunidade. Aí você passa para o mundo espiritual e você pede: pelo amor de Deus, me dá outra oportunidade para mim voltar para fazer. Emmanuel já prevendo essa dificuldade do ser humano encarnado no planeta Terra, ele vem nesse livro trazer essa mensagem: façam por vocês mesmos enquanto estão reencarnados agora, para que vocês não roguem outra oportunidade para fazer a mesma tarefa, porque é como repetir de ano. Se nós estamos estudando, estamos na escola, e nós queremos passar, é necessário que nós estudemos, é necessário que nós façamos a prova, é necessário o nosso esforço, a dedicação. Então é isso que Emmanuel está falando. Aproveitem esse ano letivo que representa a reencarnação e trabalhem. Façam agora, porque é uma certeza que se nós não fizermos, nós vamos desencarnar e vamos rogar, implorar por uma nova reencarnação para tentar fazermos melhor do que agora. Então, nós temos o privilégio de ter uma informação como essa, que chega e diz: aproveita o teu momento, não desperdice o teu momento. Não quer dizer que você tenha que se dedicar 24 horas pelo trabalho espírita ou pelo trabalho cristão, porque não faz diferença. Se for cristão ou se for um trabalho do bem, de qualquer religião, está ótimo. Mas, na verdade, nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque ela é a melhor que nós estamos tendo. Porque nós temos o privilégio de ter a doutrina espírita nos esclarecendo, temos o privilégio de estarmos aqui com possibilidades de trabalho, e temos a informação do Espírito que diz: é por vocês mesmos, não é por mim. Não é por Emmanuel, não é por Jesus, não é por Deus. Deus está lá, esperando o seu filho. Quando o seu filho estiver preparado, ele está com os braços abertos. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele está ali nos mostrando o caminho. Os Espíritos vêm para nos orientar, nos dar direção, nos alertar quando nós estamos meio perdidos no caminho.
Então nós temos várias ferramentas, várias possibilidades, e pela bondade divina ainda ele deixou o livre-arbítrio. Só vamos fazer se nós quisermos. Não é necessário fazer se não quiser, não é obrigado. É só um alerta. Lamentamos então as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado merecimento e a fuga deliberada dos testemunhos de humildade que nos haveriam propiciado renovação. Então, quantas vezes que nós temos oportunidades e por algum motivo nós dizemos, não agora, não hoje, isso eu não vou fazer. Eu vou citar aqui um exemplo que acontece lá na nossa casa espírita e que é em relação ao encontro da família. É interessante que a gente tem lá uma média de 25 a 30 participantes e a gente convida, vamos participar do encontro da família? Ah, não. Olha, o dia inteiro no parque é cansativo. Ah, não, eu vou para a praia porque eu espero o verão o ano inteiro. O que nós estamos fazendo com essas recusas de oportunidade? Nós recusamos a oportunidade. Alguém está obrigando a ir no encontro da família? Não, muito pelo contrário, o convite é feito lá na frente, a gente tem a inscrição online, vai quem não quer não vai, mas aí, quando nós desencarnamos, reencarnamos, nós queremos uma família boa, nós queremos um pai e uma mãe que estejam presentes 24 horas, nós queremos irmãos e irmãs educados, mas nós já se educamos? Não, nós não fomos no encontro. Eu estou falando do encontro da família, mas poderia ser qualquer trabalho do bem, em qualquer lugar, de qualquer religião. Se o católico se recusa à igreja, como que ele vai ser auxiliado? Se o evangélico se recusa a ir à igreja evangélica, como que ele vai ser auxiliado? As oportunidades estão aí, tem milhares de caminhos, todos caminhos do bem e todos bons. Depende de nós. Mas nós recusamos, nós não aceitamos os apelos de humildade e nós fazemos as nossas escolhas. Perfeito, é o nosso livre-arbítrio. Só que, mais uma vez, Emmanuel vem dizer assim, olha, é por vocês mesmos, até quando? Até quando nós continuaremos a não aceitar, a não acolhermos a oportunidade de trabalho que está sendo apresentada a cada um, no trabalho no bem? É claro que nós já fazemos. Nós fazemos, e todos nós aqui, eu tenho certeza, a gente consegue observar que a maioria das pessoas com quem a gente conversa, as pessoas já falam no bem, as pessoas têm algum trabalho que estão fazendo beneficente, entendeu? Então, mas nós ainda perdemos algumas oportunidades. Nós ainda fazemos algumas escolhas que não estão bem de acordo. Quando nós escolhemos assistir qualquer filme sem fazer uma avaliação de que benefício esse filme traz para mim ou para minha família, quando eu me proponho a ler um livro sem me preocupar que livro que é esse, é minha liberdade, não tem problema, mas isso tem um custo. Agora, quando eu me preocupo com o livro, eu quero um livro que me traga conhecimento, eu estou fazendo por mim. Eu quero um filme que esteja de acordo com os ensinamentos espirituais que eu estou tendo acesso, esses filmes vêm me auxiliar. Então, é para o meu desenvolvimento. E é esse o objetivo. Emmanuel quer que nós somente estejamos despertos para fazermos as nossas escolhas mais adequada, porque essas escolhas mais adequadas trarão tranquilidade para o nosso espírito, trarão reconforto para o nosso coração e principalmente nós vamos viver com mais harmonia, com mais paz, com mais tranquilidade, sem muito embate, porque como é uma doutrina de progresso, nós acreditamos que tudo aquilo que nos acontece há um motivo para acontecer, há uma responsabilidade, ou que está ligado em vidas passadas, ou o que está ligado em decisões desta própria vida. Então, nós não somos vítimas de nada, nós já temos esse conhecimento, essa consciência. E nós não somos vítima. Eu estou onde estou, na condição que estou, porque era o melhor para mim agora. Se eu ficar reclamando, eu não vou pagar minhas contas. Porque se eu estou aqui nesse país, por algum motivo eu tinha que estar aqui, e não no meu. Agora, se eu ficar reclamando desse país, reclamando do trabalho que eu faço, eu perdi a ação. Na próxima encarnação eu vou ter que voltar aqui novamente e repetir o ano e fazer novamente. E nós aqui somos devedores para esse país. Nós temos o compromisso de reconstruir aquilo que no passado nós destruímos. Simples assim.
o criminoso volta ao local do crime, segundo Divaldo Pereira Franco. Então, ninguém está no lugar errado ou fazendo a coisa errada. Nós temos que aprender a valorizar essa oportunidade, tirar o melhor proveito que nós pudermos tirar de estarmos nesse país e ainda assim pagaremos a nossa conta espiritual e ficaremos mais leve para a próxima encarnação. Sentimos-nos amparados por extraordinárias exaltações de claridade e de ternura. No entanto, por dentro, carregamos ainda o remorso e necessidade. Quando nós fazemos a opção por não fazer nada por nós e desencarnamos, Emmanuel continua explicando que nós vamos sentir esse remorso e a necessidade. Algo está faltando em mim. Eu preciso buscar em algum lugar para mim terminar com esse remorso, terminar com essa necessidade que o meu espírito sente. Não é o espírito dos outros, é o meu espírito. Eu tenho que buscar isso. E ele continua dizendo: é assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia Gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiências e de valores. Então você veja como a justiça divina ela é perfeita. Ela não é uma justiça que castiga, não é uma justiça que condena, mas é uma justiça que te dá oportunidade. Olha, você está sentindo remorso e necessidade por não ter trabalhado no bem como poderia em encarnações anteriores. Terá uma nova experiência na carne, uma nova reencarnação. Voltar a fazer aquilo que não fizemos anteriormente. E essa nova reencarnação que nós teremos, claro que nós vamos vir mais maduro do que somos hoje. Nós hoje somos mais maduros do que éramos na encarnação anterior. Na anterior nós já não fizemos o que poderia ser. E nas outras anteriores também, cada uma. Mas em cada uma dessas encarnações que nós já passamos, nós já melhoramos e nós somos melhores do que o ontem. Com certeza absoluta. O nosso hoje é melhor. E o nosso amanhã vai ser muito melhor do que somos hoje, se nós soubermos passar por essa experiência reencarnatória com menos reclamação, com mais aceitação, com mais compreensão. Por que essas situações que eu estou vivendo, eu estou passando? Eu olho o meu vizinho do lado, está numa situação tranquila, né? Aparentemente, porque eu só vejo meu vizinho entrar e sair do apartamento. Eu não sei das dificuldades dele. Assim como ele não sabe as minhas. Assim como ninguém de nós aqui sabe as dificuldades de que cada um de nós aqui está passando no dia a dia. Pode ser maiores, pode ser menores. Às vezes a gente acha que tem problema, e quando se depara com alguém conversando, diz, minha mãe está muito doente, está hospitalizada, está com Alzheimer. E você diz, meu Deus do céu, eu não tenho problema. Outros é que têm problema, eu não tenho. Porque o meu problema é porque choveu, porque eu não fui trabalhar. Quer dizer, comparado com uma pessoa que está hospitalizada e com Alzheimer, o meu problema desapareceu. Essa é a intenção de Emmanuel, nós sabermos avaliar a cada situação e saber se o nosso problema é um problema realmente grave ou nós é que estamos reclamando dessas aflições que nós estamos tendo, que é momentânea, que é passageira, não é uma coisa, não é para a vida inteira. Mesmo porque essa encarnação, como os Espíritos dizem, é um piscar de olhos. E ela passou. E nós já vamos estar em outra. Então, nós sabermos viver sem reclamar. Buscando a compreensão, buscando a aceitação da situação que nos encontramos. A alma que chora na teia física louva o tronco de sofrimento a que te encontras temporariamente agrilhoada na terra. Abençoa os espinhos que te laceram. Abençoa o pranto que te lava os caminhos do ser. Mais uma vez, Emmanuel colocando a importância de nós nos situarmos aonde estamos, quais as dificuldades que estamos passando, e louva o tronco. É o mesmo que ele diz assim, louva a vida que você está tendo, a oportunidade que você está tendo, porque muitos estão muito para trás do que nós. Se nós olharmos, encontraremos pessoas melhores do que nós, com uma vida mais tranquila, com uma vida mais estabilizada, com mais tempo até pessoal para as pessoas, mas você vai ver o merecimento deles em relação a vidas anteriores
e as provações que eles estão passando, porque quem tem mais dinheiro tem mais compromisso com a caridade. Quem tem menos dinheiro tem mais compromisso com a humildade, com o respeito ao próximo. Porque se eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer caridade com o meu semelhante? Com a minha paciência, com a minha tolerância, com a minha caridade, com a minha boa vontade de escutar, de conversar. É o que eu tenho, todos nós temos. Então, isso é o que nós podemos dar. Então, ele diz, valoriza o tronco de sofrimento que te encontras temporariamente. Ele deixa. Abençoa os espinhos que te laceram. São as dificuldades, esses espinhos, as dificuldades do dia a dia. Quem não tem dificuldade? Todos temos, todos sabemos, mas a dificuldade é comum para todos. Elas são diferentes, mas todos temos dificuldades. O importante é como nós enfrentamos essas dificuldades. Eu posso reclamar e também vou ficar amargo. Eu posso desconsiderar as dificuldades e eu vou passar por cima, passo para frente. Isso não importa. Não faz diferença no meu dia a dia, não vai aumentar e nem diminuir em nada a minha pessoa. Então eu passo para cima. E eles abençoam o pranto que te lava os caminhos do ser. Quando nós choramos por dificuldades, é normal, é um desabafo. Ok, chorou, desabafou, mas abençoa as dificuldades que te fizeram chorar. Porque na verdade é a forma como nós estamos pagando as nossas dívidas anteriores, os nossos compromissos. É necessário que nós paguemos, todos têm que pagar. No Evangelho diz, ninguém sairá daqui enquanto não pagar o último centil. Então, se nós temos a informação que não sairemos daqui, isso quer dizer que nós vamos viver essa encarnação e nós vamos retornar. E vamos viver a outra. Enquanto nós não pagar, nós não sairemos. Nós estamos ligados a esse planeta pelas nossas dívidas. Quando nós pagarmos, nós nos libertamos e vamos para um outro planeta, como aconteceu com Adolfo Bezerra de Menezes. Quando ele desencarnou, que ele foi considerado o 13º apóstolo no Brasil, e ele trabalhou tanto pelo próximo que quando ele desencarnou, ele foi recebido por uma emissária de Maria, que ele poderia escolher o mundo que ele quisesse, por todo o bem que ele havia praticado na última encarnação. Que foi, vamos dizer assim, foi o fechamento, porque ele teve várias reencarnações, aonde ele vinha trabalhando, aonde ele vinha fazendo pelo bem, e ele foi pagando a cada reencarnação, e nessa última ele foi recebido por um emissário de Maria, dizendo que ele poderia escolher o mundo que ele quisesse. Ele não tinha mais ligação de dívida com esse planeta, mas ele fez a opção de continuar trabalhando nesse planeta, porque ele tinha uma ligação espiritual e na qual ele disse, enquanto houver um sofredor no planeta Terra, eu quero, se me for permitido, trabalhar aqui. Era um espírito que venceu. É essa a proposta de Emmanuel para nós. Por nós mesmos, para que um dia nós chegaremos lá, com certeza. Executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz, estarão contigo, em preces de triunfo, a desatarem as últimas algemas, de modo que lhes partilhe os cânticos de vitória da grande libertação. Então aqui ele diz que nós também alcançaremos essa situação de livres deste planeta quando nós fizermos por nós mesmos. É um trabalho e nós vamos nos encontrar com esses espíritos de luz e nós vamos nos sentirmos em casa, sentirmos acolhidos e sentirmos que aquele recinto é o nosso recinto. Não como no início da leitura que ele diz, estamos numa festa na qual eu preciso sair porque eu não sou merecedor dessa festa. Aqui ele diz que não, nós vamos ser merecedor. E como é uma doutrina de progresso, todos os espíritos, queiram ou não, mais cedo ou mais tarde, todos chegarão nessa condição de serem recebidos e poderem escolher qual o trabalho que vão desenvolver daí para frente. O trabalho nunca acaba, né, gente? Mas pelo menos você ter a liberdade de escolher o trabalho já é uma boa coisa. Quando a gente recebe uma encarnação, diz, olha, volta lá para pagar mais suas dívidas, aí é mais complicadinho. É esse o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagaram suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado e de outro, se endividarem, nunca se tornarão livres. Isso é do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Evangelho nos coloca que se nós pagarmos, nós estaremos livres.
Agora, se estamos tentando pagar as nossas dívidas, vivendo aqui nesse país, fazendo o trabalho que cada um faz. Se nós reclamarmos, estamos adquirindo mais dívida. E aí nós não vamos ser livres, nunca se tornarão livres. Porque a reclamação, ela sugere que você está reclamando de Deus, porque a justiça é divina. Então, se você está reclamando com Deus, você está adquirindo uma nova dívida, uma nova reencarnação para pagar as dívidas. É por isso que o Evangelho nos orienta para nós prestarmos atenção nas nossas reclamações. De vez em quando tudo bem, todo mundo reclama um pouco, mas a gente pode diminuir a quantidade de reclamação, porque é o nosso processo, nós estamos num processo evolutivo, nós podemos reclamar um pouquinho menos, nós podemos em determinada situação observar por que tal coisa aconteceu, por que a pessoa está agindo assim, e aí eu tenho que engolir um pouco do meu orgulho e me tornar um pouquinho humilde e aceitar que o outro esteja fazendo aquilo. Porque pelo nosso orgulho, nós queremos bater de frente, nós queremos contrariar, nós queremos discutir, pelo orgulho. Agora, se nós tivermos um pouquinho de humildade, um pouquinho de indulgência, nós vamos dizer assim, por que essa pessoa está passando por esse problema? Ou por que eu estou passando? Porque às vezes não é outras pessoas, às vezes são a condição de trabalho, a condição de tempo. Nossa, nós reclamamos, esse inverno foi muito longo, ninguém merecia. Esse verão está muito quente, ninguém merece. Na primavera, ou melhor, no outono primeiro, né? Nós vamos reclamar que tem muita folha no quintal de casa, que não vê se limpar, cada dia cai mais. Aí vem o inverno, ninguém merece essa neve. Aí vem a primavera, o pólen é um absurdo. Qual é a estação que serve para nós? Nós reclamamos de tudo. De tudo nós fazemos reclamação. Então, aí nós observamos que nós somos espíritos em um estágio de evolução que ainda não estamos despertos para observar o que a natureza nos oferece e aceitarmos. Porque tudo tem um encaixe, tudo tem um motivo para ser. Nada é por acaso. E para nós o que interessa é nós compreendermos de reclamarmos menos. Essa é a parte mais importante, para nos melhorarmos. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não aceitamos com resignação com alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder o benefício do sofrimento. Então, nós mesmos é que trabalhamos. Deus não vem aqui me dirigir para mim, para esse caminho. O máximo que Deus faz é permitir que Jesus tivesse encarnado nesse planeta para nos orientar, para ser a luz que nós precisávamos. E ele continua permitindo que seus ministros, os ministros de Deus, que são os espíritos superiores, que eles venham nos intuir, que eles venham nos trazer comunicações através dos livros de Chico Xavier, de Divaldo, que nos orientam. Agora, eles não vêm nos dirigir. Nós é que temos que fazer as nossas escolhas. Se nós estamos acusando Deus de injusto, aí nós estamos contraindo uma nova dívida. Em uma próxima encarnação, nós vamos entender Deus melhor, nós vamos entender as aflições melhor e nós vamos compreender que fomos nós mesmos que causamos e vamos seguir um caminho mais reto, onde nós possamos fazer a nossa evolução sem que nós entre em problema, né? Porque cada vez que nós reclamamos, nós entramos num outro problema, numa outra dívida. E não termina mais. É como você tem o teu cartão de crédito, você vai lá e comprou $1.000. Aí não pagou, foi para 1.500. Aí você pagou 1.000, mas pagou 1.000, devia 1.500, ficou 500. Comprou mais 1.000, voltou para 1.500. Não pagou outro mês, foi para 2. Ele está sempre se endividando, fica um vício, né? E nós, espíritos, estamos nesse vício. Nós estamos agindo no automático, no piloto automático, e vamos adquirindo mais dívidas. E nós não paramos para pensar, peraí, não é a vida que eu quero para mim, eu não quero sofrimento, eu não quero aflições, mas se eu não quero, eu tenho que buscar, de alguma forma, mudar as minhas atitudes, rever, não pela palestra espírita, pelo que Emmanuel está falando. Mas o que Emmanuel está falando, você vê que está de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai observando que é uma orientação que vem de cima, que a gente só está aqui fazendo um estudo
Então não é porque o palestrante falou. Não, peraí, vamos ver. O palestrante falou do que Emmanuel trouxe para nós. O palestrante falou do que o Evangelho trouxe para nós. Essas ferramentas que vieram. A gente só reproduz o estudo aqui. É o que eles estão falando para nós. Como nós vamos reagir nessa situação. Como nós vamos mudar o nosso procedimento. Isso é fácil? Nem um pouco. Isso é muito difícil. Nós mudarmos aquilo que somos, nós costumamos dizer assim, eu já estou velho demais, eu não mudo mais. É um ditado popular, claro. Todos nós mudamos, todos nós podemos mudar. Ainda hoje vi uma reportagem no Brasil, mas não me lembro nem o nome da praia lá. 2 senhoras japonesas de 78 anos e 80 anos. E elas foram aprender a surfar. Uma destreza, uma agilidade, elas caíram uns tombos lá no começo. A reportagem mostrou elas caindo tombo e tal. Mas depois elas pegaram o jeito da onda, da prancha, e elas aprenderam com 80 anos. Esporte de surf não é para 80 anos, mas elas venceram. Se nós quisermos mudar as nossas atitudes, nós podemos. Não importa quantos anos nós temos. Não importa, estou cansado, não estou cansado. Tem como nós mudarmos. E essa é uma proposta do Evangelho. Tem como nós mudarmos um pouquinho só, um grau para a esquerda ou para a direita, vai fazer toda a diferença na nossa próxima encarnação. Muito menos aflições nós vamos trazer na próxima. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece ao dia de pagamento. A uns dirá o patrão, eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, os felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá, nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Eles são duros nas mensagens deles, eles não aliviam para nós. Eles dizem, ide e recomeçai a vossa tarefa. Isso significa, volta para uma nova reencarnação. Não tem acordo, não tem QI. É quem indica, né? É quem indica, não tem. Você vai ter que pagar as suas contas, você vai ter que voltar. Então, quando nós trabalhamos aqui no mundo material, chega ao final da semana, ao final do mês, dependendo, quinzena, você recebe seu cheque, seu pagamento. Agora, quando nós chegamos no mundo espiritual e que nós gostaríamos de receber o nosso pagamento espiritual, os benefícios que são concedidos àqueles trabalhadores que realmente trabalharam por Jesus. A uns, eles dizem, aqui está a sua paga, você vai receber. A gente vê nas obras que a gente lê aí, muitos exemplos de espíritos que são bem recebidos, que foram recebidos pelos maiores espíritas que já desencarnaram do Brasil, estão lá para receber o confrade que chega, pelo merecimento, pelo trabalho que fez. Tem outros que já dão uma passadinha pelo umbral, já não tem tanta recepção, já vão ter que, né, como o próprio André Luiz, ficou 8 anos no umbral esperando o auxílio. O auxílio estava do seu lado o tempo todo. Os 8 anos a sua mãe estava ali para auxiliar. Os bons espíritos estavam acompanhando. Mas ele não tinha sintonia com o bem, porque ele não praticou, ele não fez nada por ele mesmo. Quem ele auxiliava como médico, ele auxiliava porque ele achava engraçado. Não porque ele fizesse, porque ele entendia que o nosso compromisso é de auxiliar o nosso semelhante. E mesmo assim, 8 anos se passado no umbral, ele recebe o auxílio. Porque foi quando ele fez uma oração, que ele se lembrou de Deus. E aí quando nós nos lembramos de Deus, o nosso fardo é mais leve. Agora, enquanto nós quisermos caminhar sozinho, nós sentiremos o peso. E ele encerra com recomeçai a vossa tarefa. Não tem por onde, tem que voltar a reencarnar. Não que a reencarnação seja um castigo. A reencarnação é uma oportunidade de nos autoeducarmos. Então, se não somos capazes ainda de nos autoeducarmos nessa, nós estamos sendo convidados a vir na próxima. E aqui no livro Boa Nova, nós temos o caso da família do Zebedeu. E Jesus, quando começou a formação do seu colegiado de apóstolo, ele encontra os 2 filhos de Zebedeu na praia e ele convida os 2, Tiago e João. E ele diz assim, filhos de Zebedeu,
disse bondoso: desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, lançaram-se para ele, transbordantes de alegrias. Eles tinham recebido um convite para ser apóstolo do Cristo. Como descreve na narrativa do livro, eles eram dois pescadores muito apaixonados. Eles eram de uma alegria assim incontável. E eles de pronto, quando Jesus convida eles para ser apóstolo, eles não pensaram nem um minuto, concordaram na hora e já se abraçaram. E ele descreve no livro que era como se eles fossem conhecidos já de muito tempo, era uma sintonia muito boa. Ok, os dois foram para casa e encontraram com a sua mãe. E com toda aquela alegria, com aquele entusiasmo, a primeira coisa que eles fizeram é contar para a mãe da Boa Nova, contar que foram convidados por Jesus para fazer parte dos apóstolos. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré. Então, nós aqui somos representados por Tiago e João. Jesus está nos convidando para nós participarmos da Boa Nova. É a nossa escolha. Salomé representa todas as mães que têm o maior cuidado com seus filhos. Qual é a mãe que não quer fazer pelos filhos? Que não quer colocar os filhos numa situação boa para que eles fiquem bem? Eu não conheço. Todas as mães é a mesma coisa. E quando você trata bem o filho, a mãe já passa a gostar de você porque você tratou bem o filho dela. Então é um amor assim que... A Salomé, com esse cuidado, ela já começou a pensar, não, peraí, eu posso... Esse reino que Jesus está propondo, eu posso colocar meu filho numa posição mais elevada, os meus filhos, né? E aí ela já dá um jeito de procurar Jesus e ela vai conversar com Jesus e ela pergunta, quem seriam confiados? Ela começa a se auto-perguntar, quem seriam confiados esses postos mais altos do reino de Deus que Jesus estava propondo, da Boa Nova? E ela diz, seus filhos queridos bem mereciam. Qual é a mãe que não acha que seus filhos mereciam o melhor? Ela matutando na sua cabeça ali, já pensando nos filhos e querendo fazer. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Então ela vai e propõe a Jesus, olha, quando você fizer a fundação do seu reino, eu quero que os meus dois filhos, um sente à sua direita e outro sente à sua esquerda. E Jesus faz essa pergunta para ela, antes de tudo é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Essa pergunta é feita para nós. Nós queremos a nossa evolução, nós queremos despertar no mundo espiritual numa situação confortável, mas o que Jesus está perguntando, se nós queremos beber do seu cálice, para nós estarmos nessa posição. Beber do seu cálice é passar por todas as dificuldades da vida sem reclamação, todos os sacrifícios, trabalho no bem e trabalhar sempre, sem reclamação. Se nós assim fizermos, nós somos merecedores desse ambiente. E ele disse, aqui no livro Boa Nova, que é esse aqui, ele só faz essa pergunta. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão. Ou, antes de tudo, é preciso saber se nós queremos o reino de Deus implantado em nossos corações. Precisamos trabalhar para isso. No Evangelho, ele, além desta frase, ele completa ainda dizendo assim, é certo que vocês estarão ao meu lado. Jesus estava afirmando quando ele diz é certo que estarão, é certo que beberão do meu cálice, porque ele reconhece que é uma doutrina de progresso e que todos nós chegaremos à condição crística. Quanto tempo vai levar? Igual Jesus ou até mais. Pelo que sabemos de Jesus, são 4,5 milhões de anos. A sua evolução diz que se perde na poeira dos sóis. Quer dizer, então se nós imaginar 4,5 milhões de anos, e nós estamos aqui com 50 anos reclamando, quer dizer, há que se rever, né? Mas para nós beber desse cálice é necessário nós passar pelas propostas dele. O trabalho no bem, a caridade, a paciência, a resignação. Ninguém aqui é perfeito, ninguém tem mais ou tem menos. Talvez eu tenha mais paciência,
talvez eu seja menos humilde, então eu tenho que trabalhar a minha humildade. Ninguém aqui pode dizer assim, em todas as virtudes eu estou aqui, ó, no top. Não. Nós estamos que nem aquele exame do coração, que sobe e desce assim. Algumas nós estamos lá em cima, outros estamos lá embaixo. Lá em cima não, um pouquinho para cima, outros lá para baixo. E que ninguém está diferente. A oportunidade de trabalho para nós podermos nos regenerar. E Salomé ficou um pouco preocupada, porque ela estava na frente dos discípulos e ela se retira, né, dessa reunião, porque ela se sentiu desconfortável ali, falando dos seus filhos perante os outros apóstolos. Mas ela chega em casa, porque mulher não se dá por satisfeita, vencida. Não. Vamos conversar mais um pouquinho. Ela chegou em casa, pegou seu esposo e recomendou a ele que ele fosse ter uma conversa com Jesus. Que ele fosse pesquisar que reino é esse, como funciona esse reino, como que eles fariam para participar desse reino, porque eles queriam fazer por eles. Eles não esqueceram, o tema da palestra é fazendo por nós. A família de Zebedeu estava fazendo por eles. E até aí, eu acho que todos nós temos o compromisso de procurar fazer por nós e pela nossa família. Não tem nada de errado. Então Zebedeu chega e ele faz todas as inquisições de Jesus, para Jesus, né? Todas as perguntas sobre esse reino, quem seria o maior, quem seria o menor. E Jesus responde assim, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei, guardas os preceitos no coração. Sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. A resposta de Zebedeu, ninguém foi amado. Todos os que vieram em nome da verdade foram criticados ou até mesmo massacrados. Que fizeram de Moisés, de Jeremias e de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados, trucidados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então ele começa a explicar para Zebedeu que esse reino não era um reino como eles estavam habituados, que tinha um rei, que tinha uma rainha, que tinha os súditos. O reino era o reino de Deus no coração de cada um dos filhos de Deus. Era esse o reino que ele estava propondo. E que não teria nenhum posto maior. Que o posto maior é daquele que trabalha mais. Aquele que mais fizer, mais fará o seu progresso. E aquele que ficar na ociosidade, ele ficará numa situação de retardatário. Mas com certeza terá outras encarnações, outras oportunidades. Então, ele diz que a fundação no coração das criaturas é o trabalho árduo. É um trabalho árduo. A nossa mudança, para nós mudarmos, fazermos a nossa reforma íntima, é difícil. Porque nós, além de sermos espíritos que viemos recentemente dos duelos, da escravidão, quem vocês pensam que faziam os duelos? Éramos nós. Quem era responsável pela escravidão? Éramos nós. O fato de estarmos hoje fora de uma escravidão como era antigamente, não nos liberta das dívidas que nós tivemos com esse passado. Porque se nós acreditamos como espíritas em reencarnação, quer dizer que nós já vivemos para trás. Quer dizer que nós vivemos, nós estávamos lá na matança de São Bartolomeu, nós estávamos lá quando escolhemos Barrabás ao invés do Cristo, porque nós somos espíritos que viemos reencarnando, e nós passamos por todas as épocas da história. Um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas todos nós passamos. Todos nós temos responsabilidade. Então, quando nós estivemos lá atrás e que escolhemos o Barrabás, nós não quisemos o trabalho árduo. Agora que nós estamos aqui trabalhando pelo Cristo, que nós estamos fazendo a escolha, é a oportunidade de nós fazer a nossa evolução, de nós darmos um passo à frente, de nós buscarmos fazer essa caminhada, porque ele diz a sagrada certeza da vitória. Olha as palavras, a sagrada certeza da vitória. Então, Jesus explicando que ele tem a sagrada certeza. Se Jesus tem certeza, por que é que nós vamos duvidar dessa possibilidade? A paz da consciência pura e a resignação suprema, a vontade de meu Pai, são do meu reino, mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito.
e de uma resignação, que é o vício do sentimento. Essas duas partes eu pus em vermelho aqui para dar uma separada, porque ele primeiro diz assim, a paz de consciência, para aqueles que trabalham, para aqueles que escolhem o bem, para aqueles que enfrentam todas as dificuldades, o que for, mas continuam trabalhando no bem, acreditando que estão fazendo a coisa certa, que abre mão às vezes na vida de ganhar mais dinheiro para cuidar de um familiar, deixa a sua própria vida para cuidar de um filho, a mãe ou o pai, às vezes, eles deixam a vida deles de lado, em segundo plano, tudo o que fazem é pelo filho. Essa consciência, ela está tranquila, é a paz de consciência daquele que trabalhou no bem, daquele que se esforçou para estar trabalhando no bem. Porque não é assim, eu trabalhei mais no bem do que o outro que trabalhou, não. Depende do meu esforço que eu tive para fazer. Fiz só um pouquinho, mas dependendo do meu esforço, tem mais valor daquele que fez um trabalho maior, mas que não teve um esforço assim tão grande que as coisas ficaram mais fáceis para ele. Então, essa paz de consciência é do bem que cada um fez, ou do bem que cada um se esforçou para fazer. Nem que seja um bom dia que você conseguir dar no dia, ou um sorriso que você consiga dar para uma pessoa, já é trabalho no bem. Eu estava dirigindo na cidade que eu moro, em Monverno, e eu vinha um pouco com pressa, assim, o carro lá na frente estava um pouco lento. Eu não buzinei, não fiz nenhuma reclamação, mas eu estava chateado, eu estava nervoso com aquela demora do motorista da frente. Chegou ali na frente, o sinal fechou. Digo, bom, se ela tivesse ido mais rápido, nós dois teríamos passado e eu chegaria a tempo no meu raciocínio. O carro parou, parei atrás dela, estava escrito um quadrinho bem pequenininho assim no para-choque atrás, o sorriso também é uma prece. E aí eu vi aquele, sabe, uma coisa simples. E eu estava totalmente transtornado com a situação do dia, correndo atrás do trânsito, como de costume, mas o sinal me fez parar e me fez ler aquilo ali. Um sorriso também é uma prece. Quer dizer, são pequenos gestos que nós podemos fazer que vão fazer a diferença na nossa vida. Porque você dá um sorriso, dá um bom dia para uma pessoa. Eu agora estou trabalhando num bairro, na mesma cidade que eu moro, que tem muito afro-americanos. Toda o bairro lá é de afro-americanos. E aí eu passando, eu vendo a casa do lado, o cara trabalhando, limpando a casa, tem uma casa muito bonita, muito organizado, um senhor já de idade, trabalhando o dia inteiro. Nós chegamos de manhã, ei, bom dia, tudo bem? Sabe? O cara não me conhece, ele me cumprimenta. Aí é um espírito mais evoluído que eu. Ele já está mais evoluído, porque ele já faz aquilo que a doutrina espírita está propondo para nós. Dá um bom dia, dá um sorriso, né? Uma coisa simples. E ele continua dizendo assim, mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e uma resignação que é o vício do sentimento. Nós achamos que paz é uma rede, ou uma cama, ou uma praia. Isso não é paz, isso é descanso. É diferente de paz. Todos nós merecemos um descanso desse, não tem nenhum problema. Mas nós não podemos confundir o descanso, que é de um período, com paz. Paz é o resultado do nosso trabalho. É o resultado do nosso esforço, aquilo que nós fazemos para vivermos melhor dentro da nossa família, para vivermos melhor na sociedade que vivemos, para vivermos melhor dentro da casa espírita que frequentamos. Isso é paz. Quando eu aceito aquilo que meus companheiros estão fazendo na casa espírita, porque às vezes um faz um pouquinho, outro faz um pouquinho mais, sabe, aquele faz só um pouquinho, mas aquele pouquinho é importante, não é a quantidade que cada um faz. Agora eu posso ficar nervoso, posso ficar chateado, levar aquele rancor para casa de uma coisa sem importância. Porque, na verdade, a casa espírita está funcionando com a contribuição de cada um, e cada um contribui com o que pode, com o pouquinho que pode. Isso é caridade, é serviço voluntário. Serviço voluntário, você dá aquilo que você dispõe. Você não tem que dispor de 3 horas porque o outro dispôs de 3 horas. Se eu disponho de 3 horas, você de meia hora, a sua meia hora será muito bem-vinda. E às vezes muito mais proveitosa do que as minhas 3 horas que eu fico andando com um copo de café no centro espírita, não faço nada e gerencio todo mundo e critico todo mundo. Minhas 3 horas foram perdidas. A pessoa veio aqui meia hora, limpa 20 cadeiras, tenho aqui para outra faxina. Limpou 20 cadeiras do centro, ou
sei lá, fez qualquer tarefa aqui dentro em meia hora, rendeu mais do que as minhas 3 horas. Ela vai em paz de consciência, porque ela trabalhou, e eu vou para casa com essa paz, achando que cumpri com o meu trabalho e fiquei 3 horas aqui me enganando, principalmente, e enganando meus companheiros e até criando caso para eles, né? E a resignação do vício do sentimento, que nós podemos mudar os nossos sentimentos em relação aos outros, em relação a nós, ter um sentimento mais positivo, um sentimento que sempre há uma razão aceitável naquilo que acontece, mudar a nossa vibração, o que eu penso. O meu pensamento tem que ser melhorado, porque aquilo que eu penso eu imito, e aquilo que eu imito ele vai e ele volta para mim. Eu recolho as consequências desse pensamento. Então, quando Jesus disse, orai e vigiai, é para nós vigiar os nossos pensamentos, é para nós vigiar aquilo que estamos fazendo, é para vigiar, para nós não ficar querendo escutar todas as conversinhas aqui da casa espírita ou do nosso trabalho, e daí nós levamos aquela pacote de problema para nossa casa. O vigiar é, não leve os problemas dos outros para a sua, você já tem problema suficiente na sua. Trabalhe os seus problemas. Não quer dizer que nós não devemos escutar as pessoas, é diferente. Quando você se propõe a escutar, você já faz uma leitura do Evangelho, é um atendimento fraterno, ou mesmo que você vá na casa das pessoas que você não tem o Evangelho, você já faz uma mentalização, uma oração, diz, ó, que Jesus me auxilie, porque eu sei que o meu companheiro está passando por dificuldade, meu amigo não está no momento bom, ou a minha amiga. Então eu vou para ouvir. Com essa intenção, eu mudo o meu sentimento. E aí, quando eu peço auxílio, a espiritualidade vem e me auxilia, e eu vou ter, às vezes, escuto 15 minutos de conversa, ou vamos dizer assim, qualquer um de nós, né? Nós nos propomos a esse trabalho, e nós escutamos a pessoa falar por 30 ou 40 minutos, e nós falamos 2 ou 3 palavras, e a pessoa sai dali aliviada, ela precisava só desabafar. Essa é a mudança do sentimento, e nós não ficar no vício de fazer sempre as mesmas coisas. Esse vício não vai nos levar a lugar nenhum. Então, por nós mesmos, é que nós devemos observar essas orientação dos espíritos e, na medida do possível, nos esforçarmos para fazer o melhor que estiver no nosso alcance. Porque ninguém é perfeito, mas também ninguém aqui está sem qualificação para auxiliar o próximo. Porque, como já dizia Chico Xavier, quando você leu uma página da doutrina espírita, você já está apto a ajudar o teu semelhante. Uma página de qualquer livro espírita, você já está apto para ajudar. Então, e quando nós ajudamos, estamos fazendo por nós mesmos. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos os dirigentes da casa, pelos trabalhadores, pelos frequentadores, que mantém essa casa muito bem organizada, com bons fluidos, a música muito boa, os trabalhadores empenhados. Gente, a casa espírita, não existe casa espírita melhor, porque todas as casas espíritas são de Jesus. Então, essa boa casa de Jesus que nos acolhe e nos dá oportunidade de trabalho. Uma boa noite e muito obrigado.